O Ceira Pneus em Óbidos rodam, giram, duram. Pneus novos ou usados, todas as marcas, recalchutados em garantida, jantes liga leve e ainda muito mais. Na Ceira Pneus em Óbidos rodam, duram. O Ceira Pneus em Óbidos 262 950 189. Pronto Gás, 3 em 1. Rede de gás, aquecimento central e reparações. Pronto Gás, 3 em 1. Galp Gás, Confor Eletrodomésticos, Agente Vodafone. Pronto Gás para a sua comunidade. Serra del Rei e Peniche. Pronto Gás. Encomenda agora. 262 790 110. Pronto Gás. Olha o jornal. Todas as notícias do Oeste com o Jornal das Caldas, nas bancas às quartas-feiras, no site jornaldascaldas.com e nas redes sociais. Novos horizontes. Novos Horizontes é um programa ao domingo às 9 da manhã. Novos Horizontes, a voz dos reformados, de parceria com o MURPI. Novos Horizontes é um programa da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, o MURPI, que se fundou em Portugal há cerca de 40 anos no sentido de defender os idosos, os séniores, os reformados deste país. O calendário já virou 43 vezes depois de 1974. Todos aqueles que na altura eram jovens são os séniores. Séniores, reformados, pensionistas, idosos, naturalmente injustiçados por todas as barbaridades que foram perpetradas na Constituição da República, que foi na altura uma das mais progressistas da Europa. E é disso que vos falo hoje. Peço licença para vos falar disso, mas minha memória grita os heróicos feitos desses tempos e a minha consciência cívica, política, social e também humana diz-me que deveria referir hoje neste programa Novos Horizontes um pouco do que foi o 25 de Abril, as conquistas da Constituição e aquilo que a história não contou. Que venham o sol, o vinho, as flores, marés, canções, todas as cores, guerras esquecidas por amor. Que venham já trazendo abraços, vistam sorrisos de palhaços, esqueçam tristezas e cansaços. Que tragam todos os festejos e ninguém se esqueça de beijos. Que tragam prendas de alegria e a festa dura até ser dia. Que não se privem nas despesas, afastem todas as tristezas, pão, vinho e rosas sobre as mesas. Que tragam cobertores ou mantas, o vinho escorra pelas gargantas e a festa dura até às 10. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê conselhos.
em Spínola, uma figura brilhante das forças militares em Portugal. Em 1941, ele já estava na frente germano-russa, em Leningrado, em missão de observação às escolas de combate e equitação do exército alemão. Em 1944, atinge a patente de capitão. Em novembro de 61, ofereceu-se como voluntário quando eclodiu a guerra com o ultramar para comandar o primeiro grupo de cavalaria expedicionário a Angola. Em 1956 ele tinha sido promovido a oficial superior. Em janeiro de 67 tinha sido nomeado segundo comandante-geral da Guarda Nacional Republicana. E ainda brigadeiro, em maio de 68, Spínola é nomeado governador e comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné. Em julho de 69, por escolha do Conselho Superior da Defesa Nacional, Spínola é promovido a general. A partir daí, segue-se um percurso ora mais democrático, ora mais militarizado, ora mais parecido com a libertação dos povos, ora mais fiel ao governo português. Mas acaba por pedir a sua exoneração do cargo e, alguns meses depois de uma licença, Spínola é nomeado, e em janeiro de 74, como vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o lugar criado para coadjuvar o general Costa Gomes. Depois, Spínola edita o seu livro Portugal e o Futuro. Isto acontece que, em fevereiro, sai esse livro, Portugal e o Futuro, com o apoio do general Costa Gomes, que toma a responsabilidade pela publicação. O ministro Silva Cunha confia ao general Costa Gomes a análise do livro de António de Spínola e, em março de 1973, Spínola e Costa Gomes são exonerados dos respectivos cargos por terem recusado a participar no Palácio de São Bento, na cerimónia em que foi manifesto o apoio às Forças Armadas à política do governo. A 25 de abril, o movimento das Forças Armadas, após ter um triunfo com o golpe de Estado, escolhe o general Spínola para presidente da Junta de Salvação Nacional, esta junta que mais tarde o designou como presidente da República. Spínola tem um percurso militar que terá de alguma forma permitido a sua presença, a sua participação em órgãos decisivos, militares e civis do mundo militar, do mundo político, do mundo capitalista. Horizontes, a voz dos reformados. É um jornal da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos. Faça a sua assinatura, leia tranquilo no conforto da sua casa. Voz dos Reformados. Peça pelo telefone 218-596-081 ou então, se preferir, por mail murpi@murpi.pt. Assinatura anual 3,5€. Leia e divulgue a voz dos reformados. No estrangeiro, as reações aos acontecimentos do 25 de Abril foram, na sua grande maioria, favoráveis, remetendo-se apenas a uma prudente expectativa. Os governos dos países onde vigoram regimes, de certo modo semelhante ao deposto pelas Forças Armadas. O comportamento dos membros da Aliança Atlântica teria especial importância para o futuro do movimento e, por conseguinte, dos portugueses, mas os receios que sobre essa questão pudessem existir foram rapidamente dissipados quando das diferentes capitais em causa começaram a chegar notícias de reconhecimento da Junta de Salvação Nacional, sendo Bona a primeira a manifestar-se através de um comunicado divulgado pelo respectivo Ministério dos Negócios Estrangeiros e que dizia: o Governo Federal seguiu com extrema atenção e simpatia pelo povo português os últimos acontecimentos desenrolados em Portugal, mas não interferirá nos seus assuntos internos.
Nota, com grande realce, o facto de Portugal pertencer à família dos Estados Europeus e à Aliança Atlântica. O Governo Federal formula votos para que a situação em Portugal evolua para o bem-estar do povo português. Mas não era segredo para ninguém que a política colonial portuguesa desagradava aos membros da NATO. E a censura, eufemisticamente Comissão de Exame Prévio, exercia intensa atividade a cortar e recortar os telegramas das agências estrangeiras que dessem notícias contraditórias da versão oficial, de perfeito entendimento e completo apoio. E até o Brasil, o primeiro a reconhecer a junta portuguesa, já começara a tomar atitudes nas Nações Unidas que demonstravam não estar disposto a secundar por mais tempo os sucessivos erros cometidos na África pelo regime fascista. Mas, apesar disso, a rapidez com que esses reconhecimentos foram dados, tendo em conta as sucessivas acusações de que a NATO era alvo, internacionalmente, de, em certa medida, tornar possível a política africana de Lisboa, não deixaram em causa surpresa. Estará a explicação para essa atitude no artigo publicado nos princípios de maio na revista espanhola Gaceta Ilustrada. E agora vejamos como a cena política desse dia 25 de abril já estava planeada por todas as forças não convergentes ao movimento dos Capitães de Abril. Ora, vejamos. Discretamente ao amanhecer do dia 25 de abril, as unidades militares da NATO, chegadas no dia anterior ao Porto de Lisboa, deixaram o Tejo com rumo ao Atlântico e regressaram às suas bases. Lembro-me de, numa época muito remota, ter falado com a almirante Rosa Coutinho, que me falou da Comiberland e como eles, naquelas fragatas, porque ele era da Marinha, como sabem, não tinham bem claro o retrato do que estava a acontecer. Ora bem, então tratavam-se de navios, incluindo submarinos, de alguns dos 12 países atlânticos que deveriam tomar parte no grande exercício aeronaval Down Patrol 74. Isto tinha sido programado para o dia 26 no Mediterrâneo e na costa atlântica, com operações submarinas de defesa aérea e de assalto de forças inimigas. Aviões ingleses e norte-americanos, destacados para as manobras, encontravam-se estacionados na base do Montijo, a 30 km de Lisboa. Mas um pouco antes da junta derivada do golpe anunciar a mudança do regime através da televisão, as manobras atlânticas foram anuladas. Os navios portugueses que estavam no alto mar puderam assim voltar ao Tejo e ancorar pacificamente em frente de Lisboa. Nos deles estava o almirante Rosa Coutinho, que me disse isto numa reportagem feita pouco depois dessa altura. Às 4 horas da tarde, o Comando da Marinha estava em condições de proclamar a sua adesão à Junta de Salvação Nacional. Esta foi uma das manobras secretas ocorridas nos bastidores que acompanharam a queda do regime de Caetano. Nos 10 dias que precederam o golpe, ocorreram outros factos determinantes que agora estamos em condições de revelar, passado todo este tempo. Estes factos provam que o golpe de Estado conseguira o seu objetivo antes da noite do 25 de abril. Do mesmo modo, mostra quais eram os apoios internacionais de que gozava o general Spínola. E agora vamos ver, depois de uma faixa musical que nos lembra esse dia vitorioso, vamos ler o que é que aconteceu no plano internacional do Spínola. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sou
ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi, de novo vieste em flor, te desfolhei, depois do amor e depois de nós o adeus, ficamos sós. De capitães e forças antagónicas que ameaçavam Portugal. A dos ultras, de Caúza da Riaga, com a radicalização do poder central, outra das forças populares, com um perigoso salto no vazio, e houve uma revista espanhola que falava sobre isto. E então vejamos o que é que aconteceu. No plano internacional, o general Spínola volta a reativar os contactos internacionais que já tinha solicitado quando, conjuntamente com Marcelo Caetano, pensava em reformas. Nos primeiros dias de abril, os seus pontos de contacto nas capitais mais importantes do Ocidente obtêm as mesmas respostas. Os financeiros: sim, seria bem-vinda uma solução política do problema colonial português. Os políticos: sim, uma liberalização controlada do regime português facilitaria a sua integração na Europa. Em Roma, o Monsenhor Pereira Gomes, chefe da ala liberal da Igreja Portuguesa, defende o plano de Spínola perante o cardeal Villot. Reparem que tudo isto foi levado até ao Vaticano. Pereira recebe estímulo do Papa, muito preocupado quanto à paz e bem-estar dos seus filhos africanos. A tensão entre o Vaticano e Lisboa por causa das atrocidades de guerra em Moçambique e da expulsão dos missionários deu os seus frutos. Só resta o problema da NATO. Spínola providencia para que entre em contacto com o próprio secretário, Joseph Lune, um dos seus amigos das finanças, o diretor dos estaleiros navais portugueses Lisnave, um homem de nome Anderson, que em Megève, na França, participa de 19 a 21 de abril numa misteriosa reunião de homens importantes da política, da diplomacia e do mundo dos negócios internacionais, verificada em igualmente misterioso clube. Era o Clube Bilderberg. De 19 a 21 de abril, Megève é protegida pela polícia francesa como se o visitante fosse um chefe de Estado. Com efeito, no Hotel Mondarbois, propriedade de um tal Edmundo Rothschild, reúnem-se a flor e a nata da política e das finanças ocidentais. A reunião é discreta e decorre à porta fechada. Os jornalistas não falaram dela. Mas é ali que se decide a sorte do mundo ocidental. Desde 1954, dia da primeira reunião no Hotel Bilderberg, numa cidade holandesa, sob a presidência do príncipe Bernardo da Holanda,
Os homens mais influentes do Ocidente reúnem-se uma vez por ano para avaliar a situação política e financeira e estudar ou aprovar programas para o futuro. Basta o número de participantes deste ano na reunião do clube para se dar conta da sua importância. E agora vejamos, são os seguintes: Nelson Rockefeller, governador dos Estados de Nova Iorque; Frederick Dent, secretário norte-americano do Comércio; o general Goodpaster, comandante das Forças Aliadas da Europa; Dennis Healey, ministro das Finanças britânico; Joseph Lund, secretário-geral da NATO; Richard Foreman, presidente da Europa da General Electric; Helmut Schmidt, ministro das Finanças oeste alemão, que depois foi chanceler após a demissão de Willy Brandt; Frank Joseph Strauss, definido como homem de negócios alemão; Joseph Abs, presidente da Deutsche Bank; Guido Carli, governador do Banco de Itália; Giovanni Agnelli, presidente da Fiat; Eugênio Cefis, presidente da Monte Disney; e ainda o Taller Anderson, homem de negócios português ligado ao grupo Lisnave, que sondou Joseph Lund sobre as possíveis reações da NATO face à possível mudança de regime em Lisboa. E agora vejamos. A resposta da NATO, certamente positiva, foi confirmada pelo comportamento, já citado no início, dos navios da organização ancorados em frente à capital portuguesa nas primeiras horas do golpe de Estado. É preciso que tudo isto seja dito, refletido, é preciso que se perceba o que antecedeu, o que estava planeado antes do 25 de Abril. A sua presença era um silencioso dissuasivo contra quaisquer entre os generais ultras que intentassem opor resistência à Spínola. Os generais sabem da presença daqueles navios e sabem interpretar bem a sua saída de Lisboa ao amanhecer do dia 25 de Abril. É claro que a NATO sabe quem são os autores do golpe, que conhece o seu programa e que o aprova. A reunião no Clube Bilderberg cumpriu o seu fim e Spínola, neste momento, tem a vida livre. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de breu à procura e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Aquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Vejam bem que não há só gaivotas em terra
quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder, anda alguém pela noite de brilho à procura e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Segunda-feira, 22 de abril, reúnem-se na fronteira hispano-portuguesa de Villanueva del Fresco uma quinzena de civis portugueses. Aguardam-nos vários automóveis que, via Toledo, os conduzem a Madrid. Daqui, por via aérea, seguem para as seguintes capitais: Paris, Bruxelas, Roma, Haia, Bonn, Londres, Cidade do Cabo, Dakar, Nova Iorque, Lourenço Marques, Luanda, Bissau e Rio de Janeiro. Cada um deles é portador de um subscrito selado, recebido talvez das mãos do general Spínola, que deverá entregar no Ministério dos Negócios Estrangeiros do país a que se dirige. Apenas receba a ordem do general. Nesse subscrito estão indicadas as motivações do golpe de Estado, o programa da Junta e o pedido de reconhecimento. Na terça-feira, 23, Spínola torna operacional o sistema de comunicações com os capitães e com os seus fiéis nas colónias, o que lhe permite dirigir com calma e sem contratempos o golpe de Estado. O sistema tem o seu cérebro na missão diplomática de um país ocidental, que será o seu quartel-general na noite de 25. Na noite do dia 24, com efeito, Spínola encerra-se com os colaboradores no escritório, posto à sua disposição pelo embaixador amigo. Na noite do golpe, o general será procurado em vão na sua casa. Somente sairá do refúgio secreto para dirigir-se ao Palácio do Carmo, a fim de deter, com as honras devidas, o superior com quem mantivera projetos comuns, que é afinal o chefe do governo, Marcelo Caetano. Novos Horizontes, Murpi, aqui nesta rádio, a esta hora, no mesmo dia da semana, trazemos aos séniores que o escutem mais conhecimento sobre deveres e direitos. Novos Horizontes, Murpi, uma companhia saudável e alegre nestas manhãs, nesta sua rádio. E em breve o Novos Horizontes trará a outras rádios regionais a palavra, a mensagem, a alegria e a música. No próprio dia em que Caetano era derrubado em Lisboa, 25 de abril, começava a Operação Down Patrol, organizada pelo setor norte-mediterrâneo da NATO. Nela tomavam parte uns 100 navios em que se incluíam vários portugueses, e num dos quais estava o Rosa Coutinho, e, teoricamente, deveria prolongar-se até o dia 11 de maio. Por evidente casualidade, estas manobras tinham por objetivo comprovar a capacidade do poder da NATO no caso desta organização ser chamada a intervir num dado país para, com uma parte das Forças Armadas desse país, nele apoiar a ordem democrática gravemente ameaçada. Diziam eles. Informações recolhidas por correspondentes em Washington confirmavam que, a pedido da NATO, o Pentágono pusera em estado de alerta uma brigada teletransportada, especialmente destinada, na eventualidade exclusiva de perturbações internas, ao setor Europa, prevista para ser lançada a partir de uma base do litoral atlântico americano. A operação poderia ser executada em 24 horas. E agora pergunta-se, iria assistir-se a uma intervenção americana em Portugal? Não importa sol ou sombra,
Camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano esperas. Entram guizos, chocas e capotes e mantilhas pretas. Entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas. Entram bravos, cravos e bichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forcados que não pegam nada. São ombrados e olés nos nabos que não pagam nada. E só ficam os peões de brega cuja profissão não pega. Com bandarilhas de esperança afugentamos a fera. Estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas, doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e turistas, entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo. Entra aquela música maluca do passo-doblismo. Entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. La, 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 la. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão, do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponda às aspirações do país. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo, mais fraterno. E a Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária a 2 de abril de 1976, aprova, decreta a Constituição da República Portuguesa. E é na Constituição, no artigo 6º, sobre Estado unitário, que no número 1 se diz: o Estado é unitário e respeita a sua organização, os princípios da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública. E no artigo 9, sobre tarefas fundamentais do Estado, a linha C diz assim:
socializar os meios de produção e a riqueza através de formas adequadas às características do presente período histórico, criar as condições que permitam promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo, especialmente das classes trabalhadoras, e abolir a exploração e a opressão do homem pelo homem. E no artigo 19, sobre suspensão, no número 1 diz: os órgãos de soberania não podem, conjunto ou separadamente, suspender o exercício dos direitos, liberdades e garantias, salvo em caso de estado de sítio ou de estado de emergência declarados na forma prevista na Constituição. E sobre a responsabilidade civil diz, no artigo 21, o Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis, em forma solidária com os titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, por ações ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício, de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem. Os cidadãos injustamente condenados têm direito, nas condições que a lei prescrever, à revisão da sentença e à indemnização pelos danos sofridos. E no artigo 22, sobre direito a albergar, asilar, aceitar os estrangeiros, diz assim: é garantido o direito de asilo aos estrangeiros e aos apátridas, perseguidos em consequência da sua atividade em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos da pessoa humana. A lei define o estatuto do refugiado político. E sobre a justiça, artigo 24, provedor de justiça. Os cidadãos podem apresentar queixas por ações ou omissões dos problemas públicos ao provedor de justiça, que as apreciará sem poder decisório, dirigindo aos órgãos competentes as recomendações necessárias para prevenir e reparar injustiças. E ainda, do capítulo 2, no artigo 49, sobre o direito de petição e ação popular, diz: todos os cidadãos podem apresentar, individual ou coletivamente, aos órgãos de soberania ou a quaisquer autoridades, petições, representações, reclamações ou queixas para defesa dos seus direitos, da Constituição e das leis ou do interesse geral. É reconhecido o direito da ação popular nos casos e nos termos previstos na lei, artigo 49. No artigo 67, sobre a família, diz: o Estado reconhece a constituição da família e assegura a sua proteção, incumbindo-lhe designadamente promover a independência social e económica dos agregados familiares, desenvolver uma rede nacional de assistência materno-infantil. Eu repito, desenvolver uma rede nacional de assistência materno-infantil, a realizar uma política de terceira idade, cooperar com os pais na educação dos filhos, promover pelos meios necessários a divulgação dos métodos de planeamento familiar e organizar as estruturas jurídicas e técnicas que permitam o exercício de uma paternidade consciente. E no artigo 70, sobre a juventude, os jovens, sobretudo os jovens trabalhadores, gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais, culturais, nomeadamente acesso ao ensino, à cultura e ao trabalho, formação e promoção profissional, educação física, desporto e aproveitamento dos tempos livres. A política de juventude deverá ter como objetivos prioritários o desenvolvimento da personalidade dos jovens, o gosto pela criação livre e o sentido de serviço à comunidade. E no artigo 71, sobre deficientes, podemos ler:
Os cidadãos, física ou mentalmente deficientes, gozam plenamente dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição, com ressalva do exercício ou do cumprimento daqueles para os quais se encontrem incapacitados. O Estado, diz no artigo 71 e na linha 2, o Estado obriga-se a realizar uma política nacional de prevenção, de tratamento, reabilitação e integração dos deficientes, a desenvolver uma pedagogia que sensibiliza a sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade para com eles e a assumir o encargo da efetiva realização dos seus direitos sem prejuízo dos direitos e deveres dos pais ou tutores. Constituição da República, aprovada em 76. É o artigo 71. E agora o 72, que se refere à terceira idade. E na linha 1 diz: o Estado promoverá uma política da terceira idade que garanta a segurança económica das pessoas idosas. 2. A política da terceira idade deverá ainda proporcionar condições de habitação e convívio familiar e comunitário que evitem e superem o isolamento ou marginalização social das pessoas idosas e lhes ofereçam as oportunidades de criarem e desenvolverem formas de realização pessoal através de uma participação ativa na vida da comunidade. É isto que diz a Constituição Portuguesa, escrita, aprovada em 1976. Estamos a 43 anos da Revolução de Abril. É preciso refletir, é preciso lutar em todas as idades, em todas as circunstâncias, de desespero, de saúde, de doença, de paz, de guerra, mas lutar sempre para que Portugal retome a honra, a dignidade e enobreça na vivência o povo português. Viva o 25 de Abril! Não deixem que esmoreçam, não deixem que murchem os cravos rubros da paz que foram colocados nas baionetas dos soldados, porque não houve balas, mas flores, não houve ódio, mas amor. É isso que devemos transmitir às gerações vindouras e saber continuar aquilo que fizeram os capitães de Abril. Outra vez, de volta à conversa com o Dr. Casimiro Menezes, agora sobre um tema bastante quente, polémico e difícil de abordar, por extenso. Há muitas ramificações, embora nós tentemos pegar no problema fulcral, que são os lares da terceira idade, o destino dos idosos deste país, a qualificação ou não do sítio onde estão integrados, a capacidade de poder pagar e assumir
o instalar nesses lares, a fragmentação da família, que motiva muita vez a que os idosos procurem os lares de terceira idade. Enfim, há uma série de circunstâncias que não vamos conseguir sintetizar neste programa, mas naturalmente que haveremos de continuar em outros programas a desenvolver este tema, porque o Dr. Casimiro tem uma ideia, uma solução que poderá apontar. Afinal, tudo isto não vai dissociar-se do dever do Estado, da sensibilidade do Estado e de ganhar as classes políticas para um alerta a esta situação. Afinal, em Portugal, que se saiba, são mais de 3 milhões os reformados pensionistas e idosos, representam 1/3 da população nacional, e os idosos não podem ser um peso morto no destino do país. Eles foram todos contribuintes, pouco ou muito, mas contribuíram, tiveram uma vida de trabalho e de aplicação que dignificou o país. O país entrou outra vez num surto migratório, agora de outra maneira, é a mais-valia, são os jovens, enfim, é um problema dramático os idosos neste país. Dr. Casimiro, ajude-me neste raciocínio e esclareça os nossos ouvintes sobre os problemas e como resolver as causas e os efeitos. Muito bem, Maria Leonor, para a oportunidade que me dá para abordar este tema, nós podemos dizer que a nossa sociedade está em franco envelhecimento. O índice de envelhecimento da sociedade portuguesa é elevado. Isto já está mais que provado, somos o 5º país da União Europeia mais velhos e, portanto, nós temos que arranjar solução para as pessoas que vão envelhecendo, que as pessoas que vão perdendo autonomia, e daí nós devemos assumir um compromisso para com essas pessoas. Esse compromisso foi durante largos anos assumido pela família. Esta família, ao longo destes anos, temos vindo a verificar que há uma fragmentação da família devido a muitos fatores, quer de fatores sociais, quer fatores culturais, quer acima de tudo fatores económicos e financeiros que as famílias têm, vivem com dificuldades, vivem com salários baixos e vivem sempre com a preocupação de poder dar aos seus o melhor que têm para eles. Mas o que se verifica é que cada vez mais nós, além de verificarmos uma quantidade de pessoas que estão nessa situação de idosos dependentes, nós não temos estruturas suficientes para lhes dar resposta. E as poucas estruturas que existem são situações inacessíveis em termos financeiros, que nem todos podem ter acesso. Isto por um lado. Por outro lado, verifica-se que essa experiência que as IPSS têm de facto de criarem estruturas para os idosos são insuficientes, e já se provou que por essa via não é a melhor via capaz, digamos, de satisfazer as necessidades dos idosos. Portanto, o Estado tem que assumir de uma vez para todas que tem de criar uma rede de saúde, rede de cuidados sociais para os idosos. E essa rede em que o acesso seja equitativo, seja justo e seja solidário. É nessa perspectiva que nós defendemos que os idosos dependentes devem ter uma solução que respeite a sua dignidade, preserve a sua integridade e que dê resposta às necessidades cada vez maiores da população idosa. Por isso, é isto que nós defendemos. Entendemos que as IPSS fazem um esforço notável no sentido de dar resposta aos problemas idosos, mas é insuficiente. E daí a necessidade de ser colmatada essa brecha, dessa falta, e de combater os lares clandestinos através da criação de estruturas que sejam acessíveis e que, de facto, os idosos possam garantir a sua segurança. E
agora pergunto eu, não seria possível que essa rede fosse buscar sustentabilidade de alguma forma às tais empresas que têm lucros exorbitados e fosse também buscar a solidariedade, nem que fosse de mão de obra, a algumas IPSIs que poderiam contribuir com força de trabalho, com alimentos, com várias coisas, para que se criasse uma rede, uma mega rede que pudesse contemplar, talvez por núcleos distritais, digo eu, os idosos deste país, que são tantos, e sabe-se lá quantos maltratados e ignorados ainda, doutor, não será? Sim, e o panorama que nós temos de apoio de residências para idosos é muito diferente se nós estamos no litoral ou no interior. No interior temos situações que dão melhor resposta à necessidade dos idosos do que nas grandes cidades. E é importante nós olharmos para este aspecto particular dos idosos que vivem em grandes aglomerados populacionais, como nas cidades do litoral. Isto por um lado. Por outro lado, nós sabemos que a criação desses lares de terceira idade são os geradores de mais postos de trabalho. E de uma nova classe de trabalhadores que são os cuidadores. E esses cuidadores, quando forem de facto treinados e orientados para essas funções, é evidente, é a mais-valia que a sociedade que está a criar. Por isso, temos todas as condições para nós podermos dar resposta ao desemprego, canalizando mais mão de obra para a criação de lares de terceira idade e, de facto, cuidar deles e cuidar dos cuidadores, para os cuidadores cuidarem, de facto, dos idosos que são dependentes. E haverá sempre uma parte da sustentabilidade que poderá ser assegurada, porque afinal cada idoso tem a sua pensão e se for num programa devidamente tratado e conscienciosamente tratado, naturalmente que os que têm mais poderão ajudar a pagar os que têm menos, mas todos receberão o mesmo trato com dignidade, não é, Dr. Casimiro? Claro, e isso é importante assegurar, é preciso a igualdade de tratamento com dignidade a todas as pessoas, que não no final da vida das pessoas serem mais uma vez segregadas, serem mais uma vez excluídas e, digamos, sujeitas ao sofrimento de precisar de apoio e não terem apoio. Isto é fundamental. É preciso fazer uma revisão da política social aos idosos, que atual não dá resposta. É insuficiente, é um bocado perversa, e daí a necessidade de repensar isto em termos, digamos, equitativos, em termos justos e em termos solidários. Uma revisão urgente que possa remodelar toda esta situação tão dramática dos idosos em Portugal. Nós ficamos por aqui, Dr. Casimiro, a sua despedida, e havemos de voltar para a semana, se Deus quiser. Muito obrigado por mais esta oportunidade e com certeza que outros temas que afligem os idosos, nomeadamente a saúde, é um dos temas importantes, e nós iremos naturalmente abordar nos próximos programas o acesso dos idosos à saúde. E pronto, ficamos por aqui, mas deixamos a promessa de voltar para a semana, no mesmo dia e à mesma hora. Obrigada por ter ficado na nossa companhia. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Novos horizontes. Novos Horizontes é um programa ao domingo às 9 da manhã. Novos Horizontes, a voz dos reformados, de parceria com o MURPI. Pronto Gás, 3 em 1. Rede de gás, aquecimento central e reparações. Pronto Gás, 3 em 1. Galp Gás, Conforre Eletrodomésticos, Agente Vodafone. Pronto Gás para a sua comunidade. Serra del Rei e Peniche. Pronto Gás. Encomenda agora. 262-790-110. Pronto Gás.
O Ceira Pneus em Óbidos rodam, giram, duram. Pneus novos ou usados, todas as marcas, recauchutados em garantida, jantes liga leve e ainda muito mais. No Ceira Pneus em Óbidos rodam, duram. O Ceira Pneus em Óbidos 262 950 189. Todas as